Olá a todos, eu sou o professor Tiago. Nós vamos dar início a mais uma disciplina. Nessa disciplina agora vamos falar um pouco de métodos e projetos de avaliação, tá bom? Segundo John Jay, a ideia da pedagogia de projeto foi criada no início do século passado, né, tá bom? A educação, ainda segundo ele, é um processo de vida e não uma preparação para a vida futura, ou seja, a escola deve apresentar agora a vida prática dos alunos, a sociedade que eles enfrentam hoje. Então nós vamos ver um pouco das características, né, que são consideradas fundamentais, tá bom? Aí, primeiro, aqui vamos ver o que é a pedagogia de projeto. Por que a pedagogia de projeto? A pedagogia de projeto é uma metodologia de ensino por meio de experiência, que propõe uma conexão entre o estudante e o projeto de pesquisa que desperte o interesse dele. O papel do professor nessa proposta é favorecer o ensino com base nas descobertas, fruto da pesquisa, realizações por classe, sob suas orientações, tá bom? A pedagogia de projeto nada mais do que dos projetos que do decorrer da vida acadêmica do aluno. A gente no ensino superior costumamos fazer vários projetos e o professor ele tem um papel fundamental, porque o aluno ele vai fazer o projeto, ele vai correr atrás da metodologia, mas o professor é que vai mediar entre o aluno e o projeto do aluno. O professor ele vai orientar o aluno, tá bom? Então a gente pode dizer que o objetivo da pedagogia de projeto é a pedagogia de projeto é uma das alternativas que a escola pode utilizar para formar cidadãos independentes, críticos, participativos na sociedade. E outra vantagem da pedagogia de projeto é o estímulo ao pensamento crítico, que contribui para a transformação dos estudantes em indivíduos autônomos e a sociedade ativa, tá bom? Então, a escola ela utiliza a pedagogia de projeto, né, para que o aluno ele não venha se limitar apenas àquilo que o professor repassa para ele na sala de aula ou aquilo que está nos livros, não. A pedagogia de projeto, o aluno ele pode em cima de um tema do projeto dele, ele pode ver vários autores, ele pode criar o seu próprio pensamento acerca daquele determinado assunto. Aí é que nós vamos para as características, né? Intencionalidade. É essencial que os projetos sejam escolhidos a partir dos objetivos que o professor pretende que a turma alcance no conjunto de conhecimento que eles pretendem construir. Então, assim, a pedagogia, o projeto, ele vai ser escolhido a partir de um tema que o professor escolher. Não é qualquer projeto, não é qualquer tema, não. O professor, ele vai, como diz o professor, ele tem esse papel importante. Então, o professor, ele vai escolher um tema que os alunos irão trabalhar em cima desse tema. A flexibilidade. Os alunos têm características e conhecimentos prévios completamente diferente, o que faz com que o perfil de uma classe seja completamente distinto do perfil de outras turmas. Então, assim, é aconselhável que o professor ele passa um tema em cima de um conhecimento prévio que o aluno ele venha ter em cima de determinado assunto. E aquele conhecimento prévio, o aluno ele vai em busca de mais conhecimento, tá bom? Multidisciplinaridade, né? A solução de um problema raramente pode ser obtida com o conhecimento proporcionado por uma única área. Como assim? O aluno, o projeto ele não se limita a uma disciplina, a uma área de saber, né? Porque a gente não vai conseguir a resposta para uma pergunta em cima de uma área ou de uma disciplina, em cima de um tema, tá bom? Originalidade, tá bom? Do projeto demonstra que cada grupo é único, isto é, possui características próprias. Seus participantes têm ritmos e estilos diferentes. Então, assim, o que é aconselhável no projeto é que o aluno ele venha um projeto que o aluno mesmo vem fazer, né? A gente fala de originalidade, que o aluno ele não venha pegar um projeto dali e copiar e colocar seu nome, não. O aluno ele vai desenvolver o seu projeto. Aí a gente vai partir como a gente deve organizar um projeto, tá bom? Antes de iniciar o projeto, o professor precisa conhecer seus educandos, né, seus alunos. Para ser bem sucedida, a intervenção pedagógica deve partir dos saberes prévios dos alunos. Como eu disse, o professor ele tem esse papel muito importante de mediar, né, o aluno lá no projeto. Então, a primeira parte, a gente vai dar a intenção, né? A equipe deve iniciar respondendo as 3 questões básicas. O que pretendemos com a realização desse projeto, que resultados podemos esperar e quais são
Em quais sentidos os alunos serão impactados? Então, assim, a primeira pergunta lá no projeto é o que eu espero do projeto, o que eu espero alcançar do projeto. Se eu não tiver essa resposta, eu não vou conseguir elaborar um projeto, porque antes de eu ir atrás da metodologia, dos objetivos, do conhecimento que eu quero saber qual é o meu objetivo, o que eu esperar do objetivo, né? Então, assim, o que a gente pretende. E por último, o professor, quando ele escolher o projeto, ele tem que saber, olha, será que meus alunos vão ser impactados? Qual é a relação dos meus alunos com esse projeto? Porque o professor, antes de ele iniciar qualquer projeto, ele tem que conhecer a turma, tem que conhecer os alunos, tá bom? Aí a preparação e planejamento, né? A partir do diagnóstico da intervenção, o professor deve planejar o desenvolvimento das atividades. Então, assim, aí a gente faz algumas perguntas, né? Quais serão as atividades principais do projeto? Qual é a minha atividade principais, né? Quais serão as estratégias utilizadas? Que materiais serão usados como fonte de pesquisa? Qual será o tempo de duração do projeto e como será o fechamento do estudo? Então essas perguntas, elas são essenciais. Eu tenho que saber o tempo que o meu projeto vai decorrer. Eu tenho que saber a metodologia que eu irei utilizar no meu projeto. Eu tenho que saber as estratégias que eu irei utilizar no meu projeto. A preparação, o planejamento do projeto é essencial para eu ter um projeto com êxito, né? A gente vê muitos alunos com dificuldade, até muitos professores, também porque faz o projeto por fazer o projeto. A gente não pode fazer o projeto por fazer. O projeto ele tem um planejamento antes de iniciar o projeto. Ao desenvolvimento do meu projeto. A partir da escolha do tema e da introdução do projeto com os alunos, começa a etapa de desenvolvimento, né? Os projetos têm dinâmica diferente, por isso as atividades adequadas para o desenvolvimento de alguns temas podem não ser as melhores no caso de outros. No entanto, algumas opções são discutidas, pesquisas em jornais, na internet e na biblioteca. Convite especialistas para realizarem palestras, debate com estudante e etc. Então, assim, depois que eu já escolhi o tema do meu projeto, que eu já tenho a introdução do meu projeto, que eu já tenho o meu ponto de partida do meu projeto, eu parto para o desenvolvimento do projeto. E cada projeto ele tem uma dinâmica diferente, ele vai ter uma metodologia a ser trabalhada diferente, tá bom? E a finalização do projeto, né? A escola deve organizar o fechamento do trabalho divulgando o resultado com toda a comunidade escolar. A instituição deve mostrar aos pais responsáveis o resultado do estudo e encerrar o ciclo. Então, assim, depois que o projeto foi montado, depois que o projeto é desenvolvido, né, como eu disse, cada projeto ele tem estrutura diferente, né, aí parte para a última etapa do projeto, que é a divulgação do projeto, né, o aluno, a turma, o aluno vai apresentar o projeto, a escola ela deve se mobilizar e chamar toda a comunidade escolar, pais, famílias, para eles ver a apresentação do projeto do aluno. Mas aí a gente parte para a pergunta, o que é a pedagogia de projeto? A gente já sabe o que é projeto, vamos ver o que é a pedagogia de projeto, né? A pedagogia de projeto pode ser definida como um método no qual a classe se ocupa em atividade proveitosa e com propósitos definidos. Em outras palavras, é o ensino através da experiência, né? Esse método coloca o aluno em contato com algum projeto concreto que esteja interessado em que planeje o empreendimento, colha as informações e finalmente leve a efeito aos seus planos. Então, a pedagogia de projeto, ela vai ser definida, né? Fazer com que o aluno ele trabalhe, que o aluno ele desenvolva um projeto da área do interesse, né? A pedagogia de projeto, ela é muito importante na educação, hoje sempre foi, né? Porque ela vai partir com que o aluno ele mesmo faça, que o aluno ele mesmo corra, que o aluno ele se desenvolva, isso junto com a orientação do professor, tá bom? No trabalho com o projeto, o próprio aluno constrói o conhecimento, né? O professor apenas propõe situações de ensino baseadas em descoberta espontânea e significativa do aluno. Então, assim, o aluno ele vai construir o seu conhecimento, o professor ele vai ter aquele papel muito importante de mediador. Como assim? O aluno, no desenvolvimento do projeto dele, ele vai mandando partes do projeto para o professor. E o professor vai orientando, olha, isso está bom, isso não está bom, ó, procura fazer desse jeito. E dessa maneira, é assim que funciona na pedagogia de projeto, né? A pedagogia de projeto visa a resignação desse espaço escolar, transformando-o
em um espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas dimensões. Aí a gente vai conhecer um pouco das ideias de John Jay e a sua influência na educação, tá bom? John Jay defendia que para as escolas as ideias só têm importância quando servem de instrumento para a resolução de problemas reais. Em outras palavras, ele tinha a ideia, o conceito que uma ideia ela era importante sim, mas a partir do momento que eu trazia aquela ideia de uma situação real. Ele também defendia que o aluno ele tinha que vivenciar experiências reais e não apenas ouvir falar determinado assunto. Ele tinha que vivenciar aquela experiência para ele poder assimilar e ter o aprendizado. O filósofo também defendia a educação progressiva, na qual o objetivo é educar a criança como um todo, né? Visando o seu crescimento físico, emocional e intelectual, né? Ele acreditava, ele defendia que a criança tinha que ser educada como um todo, né? A criança tinha que ser educada socialmente, psicologicamente, fisicamente, que a escola em si tinha que preparar aquela criança, aquele aluno para toda a vida, ele defendia que a ideia de que alunos fixavam melhor o ensinamento quando realizava tarefa associada ao conteúdo que foram ensinado. Em outras palavras, ele defendia muito a prática, né? Como eu disse, ele defendia que os alunos vivenciassem situações reais. E ele acreditava que quando um assunto era ensinado, determinado assunto, matéria, conteúdo, e o aluno ele conseguir colocar aquilo em prática, o aluno ele assimilaria mais fácil o conteúdo. O pensador que pôs a prática em foco, né? O filósofo norte-americano defendia a democracia e a liberdade de pensamento como instrumento para a maturação emocional e intelectual da criança. Sempre que você ouvir ou cair no concurso, em alguma prova, o nome John Jay, você pensa assim, ó, ele foi o pensador, né, que defendia a prática e não só a teoria, tá bom? Day é o nome mais célebre das correntes filosóficas, que ficou conhecida como pragmatismo, embora ele preferisse o nome instrumentalismo, uma vez que para essa escola de pensamento as ideias só têm importância desde que sirvam de instrumento para a resolução de problemas reais. Ele defendia assim que as ideias, o conceito, o saber, tudo que era ensinado só tinha importância se ela fosse para resolver problemas reais. Um exemplo prático que eu posso dar há 10, 15 anos atrás, nos livros, no antigos livros de estudos sociais, né, vinha algumas frutas, né, e vinha morango, né, que é uma fruta que não é típica do Nordeste. Então, o aluno ele fica, mas o que é morango, né? Então, é mais ou menos o conceito de uma ideia, ensinar dentro daquilo, ensinar aquilo que o aluno ele possa aplicar para a vida real dele, tá bom? No campo específico da pedagogia, a teoria de Day se inscreve no chamado educação progressiva, uma vez que os seus principais objetivos é educar a criança como um todo. O que importa é o crescimento físico, emocional e intelectual. Então ele se importava bastante com o crescimento intelectual da criança, com o crescimento físico e com o crescimento emocional. A relação da aprendizagem com a prática pedagógica. O professor, no processo de ensino-aprendizagem, deverá cumprir como seu papel de facilitador na aquisição de informações, como mediador no processo de ensino-aprendizagem, que condiz com a aquisição de ideológica e conteúdos libertadores. Na nova educação que se é proposta, né, ele coloca o professor como uma figura de mediador, né, que ele vai facilitar o ensino, né? Então, assim, nós sabemos que um aluno, uma pessoa, uma criança, ela consegue, se ela quiser aprender, se ela se colocar para aprender determinado conteúdo, determinada habilidade, sem o intermédio do professor, ela pode aprender? Pode. Mas com o intermédio do professor, ela vai ter mais facilidade. Por quê? Porque o professor é aquele que vai orientar, é aquele que vai tirar dúvida, é aquele que vai sanar todas as dificuldades, tá bom? Aí, então, assim, porém, o que são prática pedagógica? Observar, educar o seu olhar na perspectiva do outro, adota a escuta como um meio de conhecer mais o seu aluno, refletir sobre sua praxis.
buscar nas pesquisas e em outros profissionais resposta para as suas questões, resgatar o seu aluno, conduzindo-o ao prazer de conhecer e aprender. São ações que poderão ser implementadas pelos professores. Aprendizagem e sua dificuldade. O fracasso escolar é, sem dúvida, um dos mais graves problemas da qual a realidade do sistema educacional brasileiro vem convivendo há muitos anos. Entretanto, inúmeros fatores relacionados a esse fracasso escolar estão a dificuldade de aprendizagem. Sério problema da nossa realidade. Então, gente, hoje, por que é que ele defendia bastante a prática escolar? Porque hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação, está acontecendo hoje um fracasso escolar muito grande, né? Os alunos, eles não se sentem motivados a aprender. Os professores não se sentem muitas vezes motivados a ensinar. Então, assim, existe fracasso escolar? Existe. A educação, ela vai além de números, né? Como assim números? O IDEB está subindo, a gente deve observar, acompanhar o IDEB, mas a gente deve acompanhar o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos no decorrer dos últimos anos, tá bom? Então, dele defendia que não era só a teoria, teria que ser ensinado a prática para os alunos, né? Dentro da escola existem outros 4 fatores que podem afetar a aprendizagem, né? O professor, a relação entre os alunos, os métodos de ensino e o ambiente escolar. Então, assim, existem alguns fatores que podem influenciar no fracasso escolar, como, por exemplo, o professor. É importante que o aluno ele tenha uma boa relação com o seu professor, mas aquela relação de respeito, aquela relação que o professor ele venha ter o respeito pelo professor, que o professor venha ser amigo do aluno. E a relação entre alunos, a gente sabe que muitas vezes os alunos, eles têm que ter, a turma tem que ter uma boa relação entre si, tá bom? E os métodos de ensino, como assim, a didática que o professor vai ser utilizada. Porque tem muitos professores que a sua didática é simplesmente oral. É o professor falando e o aluno é como ser passivo ouvindo. E tem professores que têm didática completamente diferente, que tem uma didática mais inovadora. Aí o último é o ambiente escolar. Será que aquele ambiente escolar está sendo agradável para o aluno? Que o aluno ele se sente à vontade para aprender, o ambiente escolar, as cadeiras são confortáveis, se tem merenda de qualidade? Vamos continuar. É importante que o professor e o futuro professor pense sobre suas grandes responsabilidades. Apesar de todas as dificuldades que tiver pela frente, cabe ao professor manter uma atitude positiva, de confiança na capacidade dos alunos, de estímulos, a participação de todos, de entusiasmo em relação à matéria e de amizade para com seus alunos. Então, gente, olha, o professor, ele nada mais do que aquele que acredita no aluno, ele acredita na capacidade dos seus alunos. O professor ele tem que ser positivo, ele tem que acreditar que seus alunos possam aprender, porque quando o aluno achar que ele não tem dificuldade, o professor, não, você consegue sim, eu estou aqui, pode contar comigo. O professor ele tem que ter essa função. Aí, o papel do pedagogo frente à aprendizagem e o processo de avaliação. A avaliação precisa olhar o educando como um ser social, né? O aluno é um ser social que tem emoções, sujeito ao seu próprio desenvolvimento, onde a reconstrução da avaliação não acontecerá por experiências isoladas ou fragmentadas, mas por uma avaliação continuada que ultrapasse o espaço da escola, né? A principal questão tratada nesse trabalho, porque o professor tem dificuldade de avaliar o aluno. Ainda hoje nós temos uma dificuldade de avaliar os nossos alunos, né? As escolas, professores, secretaria, ainda utiliza como único método de avaliação aquele exame, aquela prova que é aplicada. E nós sabemos que a avaliação, existe 1001 ferramentas de avaliar nosso aluno, só que ainda o professor que convive dia a dia com o aluno, ele tem essa dificuldade de avaliar o aluno, tá bom? A adoção de uma nova postura educacional avaliativa
perpassam uma educação que estimula o desenvolvimento da criatividade, né? Preservando a diversidade, eliminando a desigualdade discriminatória, originando uma nova forma de educar e avaliar. Gente, nós temos que sempre procurar uma nova postura da avaliação, da educação. No tempo que estamos vivendo, nesse período de pandemia, de isolamento, muitos professores estão com dificuldade de avaliar os seus alunos. Muitos professores estão com dificuldade de trabalhar. Por quê? Porque muitos professores estão acomodados ao método tradicional, onde ele fala, o aluno escuta. Mas é só isso não, tem professor que está acostumado a escrever, no quadro o aluno repete o que ele está escrevendo. Tem professor que está acostumado a passar só trabalho. Então, a educação ela está sempre se transformando e inovando. E aí, muito obrigado, a gente termina por aqui, até a próxima aula.